sua obrigação. Mas parabéns, tá? Ficou lindo o Vascão lá. Tô torcendo, vem, Fernanda! Vem torcer com a gente! Vem, Benê! Vem. Ah, não, ele não pode. Não pode. Meu foco é Brasileirão. Eu fiz uma escada pra você. Quando eu falei, vem, Benê, era pra tu falar. Entendeu? Sabe o que aconteceu ontem? Primeiro gol do Vasco. Olhei pra face do meu marido e nem comemorou. Aí eu falei, tu não comemora mais o gol do Vasco, não? Ele, mais que obrigação. É isso aí. Sim, excelente torcedor. Olha aí, o Vasco venceu o CSA no Caldeirão e avançou pras quartas, amigo. Tem muita gente que debochou do Pedrinho. O Vasco é top 8. Tá entre os 8 da Copa do Brasil. Tá vendo aí? Cadê? Aumenta o som, DJ Cara. De vitória. O Vasco da Gama conseguiu fazer um primeiro tempo bem avassalador diante do CSA. Claro que o CSA é uma equipe fraca, é uma equipe de Série C, muito tradicional lá de Alagoas, inclusive que fez uma festa muito bonita no primeiro jogo também, mas o Vasco da Gama fez o seu dever de casa e muito bem feito. Não é que o Vasco só tenha vencido no primeiro tempo. O Vasco conseguiu meter 3-0 e liquidar a fatura ainda na etapa inicial com 3 gols muito bem trabalhados, com 3 gols com a marca do Diniz. 3 gols que saíram pelo chão, com bolas trabalhadas e que o Vasco conseguiu chegar à frente com qualidade, com estilo de jogo. Para mim, o simbolismo do que aconteceu nessa partida foi justamente o terceiro gol, que a bola sai lá do pé do Léo Jardim, passa pelo Jair, o Jair com uma saída de bola qualificada acha o Coutinho acha o Nuno, que consegue achar o Piton lá na frente e o Piton rola para trás para a entrada do Tietê, que fez um golaço, inclusive o primeiro gol com a camisa do Vasco do Tietê, que fez uma boa partida, mas que tem sido normal, para ser muito sincero. O Tietê cresceu de rendimento com o Diniz e é um Vasco também que tem um garoto que é muito especial, que se chama Ryan. O que esse garoto tem de potencial pela frente é algo muito especial, é algo que você tem que ter uma atenção para esse garoto também, porque ele é forte fisicamente, ele faz gol, ele bate de fora da área, em alguns momentos ele até desliga do jogo, mas ele é um garoto muito influente no que se espera do jogo do Fernando Diniz e conseguiu fazer o primeiro gol em mais uma assistência do Piton e no segundo gol, que foi o do Coutinho, ele também fez uma jogada em que ele chuta de fora da área, dá o rebote e o Coutinho acaba pegando o rebote. Um gol importante para o Coutinho também, que estava devendo uma atuação depois dessa volta de lesão e conseguiu empatar, fazer o segundo gol, mas não só fazer o segundo gol, porém também participar ativamente dessa construção. Nuno Moreira fez uma excelente partida e no segundo tempo, o tempo foi bem distinto, digamos assim, à etapa final. O Vasco, para mim, sentou no resultado, tomou gol novamente, que é um problema desse time, toma gol em todo jogo. Eu já falei aqui a necessidade de você contratar um zagueiro, mas de forma geral, a classificação nunca ficou ameaçada. O CSA não chegou perto de ameaçar a classificação do Vasco, então tem que comemorar. Chegou às quartas de final da Copa do Brasil, repetindo até a boa campanha que fez no ano passado, e agora espera-se que consiga chegar à semifinal e quem sabe até a final. Ainda é muito cedo para sonhar em título, mas pelo menos é uma perspectiva que o torcedor não vai ficar só pensando em Z4. É uma perspectiva de podemos sonhar com algo além de só pensar em Z4 e o torcedor é feito de perspectiva. Então, muita calma nessa hora, o Vasco ainda precisa melhorar muito. Para o jogo do Atlético Mineiro, se quiser vencer o Atlético no próximo domingo, precisa jogar muito mais do que jogou na última quinta-feira, mas de qualquer forma, foi um Vasco que recupera essa confiança e parabéns também à torcida do Vasco, que fez uma belíssima festa em São João. Rápido, que bancada, né? Já tinha esgotado desde terça-feira. Foi bem rápido, Desde né? terça-feira. Como sempre, E aí ontem, no dia do jogo, tinha esgotado tudo. E mesmo com aquele tchá-tchá-tchá, vai ser um jogo tenso, vai ter isso, vai ter aquilo. Domingo já vai esgotar também. E de novo, e agora vai. O Vene Casagrande, a grande verdade é que se a gente observar bem, o Vasco não faz péssimas partidas. O Vasco não joga mal o tempo inteiro. O Vasco tem, às vezes, uma irregularidade dentro de 90 minutos, em que, às vezes, ele domina e depois dá um mole defensivo. Ofensivamente, o Vasco tem um time bem potente. Destaque para o Nuno, que é um cara que, para mim, muda um pouco a prateleira do Vasco na temporada com a chegada dele. O Coutinho, que chovendo molhado, né? O Verratti, que é um cara que é o goleador, e se não está fazendo gol, ele também movimenta, ele participa. Quer dizer, o Vasco dando esse toque na defesa, ele consegue fazer um ano mais tranquilo do que ele tem feito até agora, o Vene Casagrande. Fernandinha, concordo com tudo que você disse, mas esse toque não é simples de você fazer, não, né? De jeito Porque nenhum. Esse toque você precisa ir ao mercado e buscar a contratação de um jogador e, assim, o tiro tem que ser certo, porque ele não pode chegar, ele não vai ter tempo suficiente para se adaptar. E resta saber se a diretoria vai conseguir trazer esse jogador que a torcida tanto pede e o próprio Fernando Diniz também pede a contratação. Eu acho que a queda de rendimento ontem, do primeiro para o segundo tempo,
Nem foi por conta, assim, tecnicamente falando, acho que foi muito mais pela zona de conforto, o Vasco construiu o resultado. Ainda no primeiro tempo, aí é natural os jogadores tirarem um pouco o pé. Eu acho que foi muito mais por conta disso do que propriamente pela queda de rendimento físico e técnico, como acontece nos demais jogos. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que ficar feliz sim com a classificação, é óbvio. A classificação é sempre importante, sobretudo por conta do lado financeiro. Quase 5 milhões que você ganha passando dessa fase. Sim. Mas eu acho que o foco do Vasco tem que ser, nesse momento, o Campeonato Brasileiro, para não entrar aquele risco, aquela zona de ficar Z4 e sai de Z4, Z4 sai de Z4, porque isso aí acaba consumindo demais não só o torcedor, mas também o trabalho do técnico Fernando Diniz. Óbvio que o adversário é um adversário, com todo respeito, muito fraco, levando em consideração, mas a vitória é sempre importante. Você trabalhar após uma vitória é muito melhor do que você trabalhar após um empate em casa ou até mesmo uma derrota em casa. Então o torcedor do Vasco ele tem que comemorar, o Fernando Diniz ele tem que comemorar. Eu só acho o seguinte, o Verratti ele precisa voltar à boa fase dele o quanto antes, porque se o setor ofensivo do Vasco vai bem, com o Verratti indo bem, aí é melhor ainda. Mas aí é ter tempo, ninguém vai viver o auge o tempo todo. Eu acho que tem que ter essa paciência mesmo. E ontem eu estava até conversando aqui com o Pedrosa sobre o Verratti ter ficado até o fim. E o Pedrosa me explicou, que o Fernando Diniz explicou na coletiva, dizendo que é questão de minutagem, que ele rende muito mais do que propriamente o Coutinho, naquele determinado momento, e até mesmo o Nuno Moreira. Então faz sentido o Verratti ter ficado até o fim. Enfim, é para o torcedor vascaíno comemorar, passou de fase, era isso que importava. E até porque esse controle de minutagem, que todo mundo já sabe que o Coutinho teria que fazer e continua fazendo, o Nuno é um cara que ele precisa tão... Eu acho que na mesma intensidade ali que o Coutinho. É porque, Fernanda, para a gente tentar detalhar essa situação, o que o Fernando Diniz explicou ontem é o seguinte: o Verratti, se você for pegar a linha de crescimento dele físico e de decréscimo físico, ela não acontece na parte final do jogo. E o Vasco tem um elenco curto. O Vasco tem um elenco em que hoje você, dentro do banco de reservas, tem o David e tem o Garré nessa parte ofensiva, que são um pouco mais confiáveis. O Garré ainda deve um pouco, entrou bem ontem, mas o David é mais confiável. Então ele está sempre numa sinuca de bico. Ele vai tirar o Coutinho, que está cansado, ele vai tirar o Nuno Moreira, que está cansado, ou ele vai tirar o Verratti, que ele sabe que não cansa. Por mais que o Verratti, na minha visão, não possa ser intocável, ele não pode ser intocável. Ele é um jogador que ele tem que ser substituído. O problema, para mim, não é o Verratti ou o Diniz, é que não tem banco. Se você não tem um centroavante em reserva para poder colocar na vaga do Verratti, por que você vai tirar o Verratti se você tem outros jogadores cansados e que o seu banco é curto? Então, o ponto principal é esse. O Verratti merece sair nos jogos. O Verratti, em vários momentos, ele não tem conseguido ajudar o Vasco da Gama. Isso tudo é verdade. A má fase é verdade também. Só que você tem que olhar quais são os motivos. Vou dar um exemplo aqui. O Cano ficou mal esse ano, não ficou? O Cano não fez uma boa temporada. O Cano não está fazendo uma boa temporada. Ele é um jogador que não tem conseguido contribuir com o Fluminense da forma como se esperava. Então, quem que o Fluminense tem colocado para jogar? O Everaldo. E o Everaldo tem feito o quê? Ajudado o Vasco, ajudado o Fluminense nos jogos em que atua. E com características diferentes. O Vasco não tem esse jogador. O Vasco não tem o reserva. É uma coisa que a diretoria deveria contribuir nesse sentido. Tem o GB que vai voltar. Aí eu acredito que o Verratti vai perder alguns minutos dentro de campo, mas é muito mais profundidade de elenco do que qualquer outra coisa. E vou também dizer outra coisa aqui sobre o Verratti. É muito fácil eu ir na maré e ficar esculachando o Verratti como muito está fazendo aí. Só que as pessoas têm que entender que má fase todo jogador passa. E que o Verratti em algum momento vai se recuperar. Então, assim, tem que ter mais respeito com esse cara que eu já falei aqui, que respeita a camisa do Vasco, que não faz corpo mole. Você vê o Verratti errando por técnica. E não por falta de vontade, não por falta de entrega. Então, assim, eu acho que fase todo jogador passa. E daí eu acho, Pedrosa... Mas eu acho que a questão de prioridade em contratação, e eu concordo, acho que tem que contratar um substituto para o Verratti. Mas a prioridade, na minha visão, tá? Quem sou eu para dizer isso, tem que ser zagueiro para o Vasco da Gama. Não dá para a diretoria não contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Não tem como continuar, e tem que ser logo. Tem que ser logo, para ele chegar isso. o mais rápido possível, se adaptar o mais rápido possível, porque a temporada, a partir de agora, é um jogo atrás do outro. Ainda mais com o Vasco na Copa do Brasil. E o Pedrosa tem informação sobre isso, mas antes vou dar minha opinião em relação ao Verratti, que é o seguinte: a gente fala tanto de intensidade e hoje isso é o grande motor do futebol. Então, você ter naquele momento, em determinado momento de um jogo, pessoas que estão com perna para terminar a partida, isso é importante. Sim. E talvez esse é o motivo que o Diniz acabou falando, que ele vem com pistas. Vamos lá. Vamos tentar descobrir, Vene. É legal a gente... É brasileiro? Não, não é brasileiro. É legal a gente... É quase careca. Tem barba. Lembra que você jogava cara a cara? É forca. Tem bigode? A gente...
Tem bigode? Lembra de Forca? Lembro, Eu gostava adorava. dessa. A gente acabou não trazendo a informação do Carlos Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de €1 milhão pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda, porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Ele joga de ponta direita, jogador mais arisco, digamos assim. E aí, para a parte da zaga, ontem, e na semana inteira eu venho cobrando isso e venho apurando também, e eu descobri que o Vasco da Gama tem conversado com um zagueiro que é do Galatasaray, que se chama Carlos Cuesta. É um zagueiro colombiano. Ontem eu trouxe essa informação na minha live e hoje eu consegui descobrir quem é o jogador, né? É um jogador de 26 anos que não conseguiu ter tanto espaço no Galatasaray, mas em vários momentos foi titular da seleção colombiana. Como eu disse aqui, ele é forte fisicamente, tem boa saída, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,79 e 1,80. Medel. Então, ele é um pouco maior que o Medel. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na saída e tem ótima impulsão, conforme a apuração que eu tive. Então, é um jogador que vai ser difícil, porque tem outros clubes querendo, porque é um jogador de seleção colombiana, mas que o Vasco tem sim a intenção de trazê-lo para poder ser esse cara que chega para resolver. E esse é pé direito? É pé direito. É pé direito. É o que o Vasco precisa. É o que o Vasco precisa. Ele joga dos dois lados, mas ele tem condições. Ele é pé direito, é um jogador que eu já até assisti alguns vídeos hoje de manhã apurando sobre esse atleta, me agradou, digamos assim, me agradou. Acho que chega e talvez resolveria o problema do Vasco. E o Vasco da Gama negocia com um novo zagueiro. O nome dele é Carlos Cuesta. Ele tem 26 anos de idade, avaliado em 6,8 milhões de euros. Passagem pelo Atlético Nacional, onde ele foi formado, na equipe do Genk e também Galatasaray. Ele tem 5 partidas na equipe turca. Ele atuou por último, né? Sua última partida foi no dia 20/7. E aí teve uma sequência, né? Teve 30/5, aí depois parou o calendário europeu, né? E depois teve ali, dia 12, ele fez 46 minutos, dia 20, 46 minutos também. E tá vindo uma sequência de 3 jogos, sem estar sendo relacionado. O Carlos Cuesta é um jogador ali que eu acho um baita zagueiro, né? Lógico, tem a função ali de um zagueiro que não, assim, tem muita técnica, muita qualidade, mas não tem altura, né? Ele tem boa impulsão também, mas eu acho que, assim, é um jogador que pode agregar muito para a equipe do Vasco da Gama. Eu acho que o ideal seria, por exemplo, um Carlos Cuesta e um Tolói. Rapaz, aí fica a zaga de um nível totalmente diferente, mas a chegada de Carlos Cuesta iria acrescentar demais para a equipe do Vasco da Gama. Vocês conhecem ou não o atleta? Quero saber a sua opinião. Lembrando que o Vasco também anunciou de maneira oficial sobre Cauã Barros. Isso mesmo, Cauã Barros está novamente no Vasco da Gama, está retornando do empréstimo que estava que estava em vigor, na verdade, para a equipe do América Mineiro. A informação aqui é que o contrato dele já está no bid da CBF e o volante está à disposição, por exemplo, para Vasco da Gama e Atlético Mineiro em São Januário. É mais uma opção para o técnico Fernando Diniz no elenco do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!